Você crê que foi o mais perfeito plano do Pai te trazer aqui nessa noite? Porque algo especial Ele quer falar ao nosso coração, amém? Antes de iniciar a palavra, eu peço que você estenda suas mãos para o altar. Quero que você leve seus pensamentos ao Senhor, que você apresente a palavra dEle. Que, amados, eu, a Maiara, eu não tenho nada de bom a oferecer. Pelo contrário, eu estou clamando ao Senhor que essa palavra também seja viva e eficaz no meu coração. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas eu sei que se ela estiver no lugar certo, que é no Senhor, você sairá daqui totalmente diferente do que você entrou. Eu não sei o que você tem enfrentado, meu amado, quais são as suas dificuldades, os teus sonhos, as tuas limitações. Eu não sei quão difícil foi para você estar aqui, mas aquele que te trouxe, Ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você um dia pôde imaginar, sonhou ou desejou. Amém? Você crê? Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai de glória, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. E eu quero te apresentar, Pai, esta palavra. Palavra, Pai, qual eu não tenho, Senhor, mérito nenhum, mas a qual o Senhor colocou no meu coração, Pai. E o que o Senhor falou, Senhor, a respeito dela é algo tão especial. E eu posso comprovar, Pai, porque este templo está cheio de corações especiais que necessitam, Pai, se sentir amados, compreendidos, aconchegados nos Teus braços. Então, Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade sobre esta igreja, sobre esta noite, sobre este culto. Não tem nada a ver conosco, Pai, não tem nada sobre homens, tem tudo a ver, Pai. A Tua presença e o que ela pode fazer nesta noite. Traga vida, Pai. Traga santidade. Traga alegria. Traga transformação. Traga a Tua libertação, Jesus. Sobre nós, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, carne, alma e espírito. É o que eu te clamo, Pai, o que a Tua igreja pede, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, você que trouxe a sua Bíblia, se puder abrir lá no livro de Lucas no capítulo 7, no versículo 11. Não sei se você já ouviu alguma vez alguma ministração com esse tema, sobre esta palavra, mas a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. E ainda que você já tenha ouvido, eu tenho certeza que algo novo o Senhor quer se revelar a você. Algo novo o Senhor quer se revelar sobre a igreja através dessa palavra. E amados, quando eu senti, eu já sabia sobre a escala dessa semana, seria na quarta, e eu fui perguntar ao Senhor o que Ele gostaria, o que Ele queria falar. E aí o Senhor me trouxe essa palavra e algo queimou muito forte no meu coração. Que ainda ontem e hoje eu pensava nela e essa frase ardia no meu coração e eu falei, amém, Pai. O Senhor colocou fortemente dentro de mim que Ele não se esquece de você. Ele se importa com você. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra, você é um amado do Senhor. Você é uma amada do Senhor. Ele se importa com você, amado. Eu não sei quais são as dúvidas do seu coração, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei o que você passou até aqui, mas em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Ele se importa com você. Eu não sei o que você veio pensando, eu não sei o que aconteceu no decorrer do seu dia, da sua semana, do seu mês, ou talvez até deste ano.
Mas o Senhor se importa com você. E é através da história dessa mulher que eu quero que você descubra essa importância do amor do Senhor sobre a sua vida. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia e puder abrir lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Você que não trouxe, puder acompanhar pelo telão. A palavra do Senhor diz assim. O título da mensagem que está na minha Bíblia é: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Em algumas Bíblias está dizendo a viúva de Naim. Versículo 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Em algumas versões está dizendo assim: ao vê-la, o Senhor se moveu de íntima compaixão e disse: não chore. 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Até aqui. Meu Deus, Senhor, é lindo demais, Senhor. Obrigado. Essa palavra ela relata, amados, que Jesus, depois que ele sai lá de Cafarnaum, porque antes desses versículos conta o relato que Jesus ele cura o servo de um centurião. Todos nós sabemos que a partir do momento que Jesus se levanta para viver o seu chamado, grandes foram os milagres acontecendo. Por onde Jesus passava, algo extraordinário acontecia. Era cura, transformação. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos a andar, endemoniados eram libertos. E a fama de Jesus foi se espalhando, porque quando nós lemos alguns versículos, sempre, além dos discípulos, Jesus sempre estava rodeado de uma multidão. E a Bíblia fala que ele saindo lá daquela cidade, ele segue em caminho a este pequeno vilarejo. Era uma pequena cidade que cultivava agricultura. E eu pesquisando no mapa, amados, lá de Cafarnaum até Naim dá em média uns 50 quilômetros. Que pesquisando também, hoje, atualmente, você colocar lá no Google, com estradas pavimentadas, dá em média umas 10 horas e 12 minutos, segundo o Google. Mas eu pesquisando que naquela época, amados, como não era uma cidade grande, muito frequentada, porque ela era quase um desvio do caminho para Nazaré, os mapas falam que ela era uma cidade elevada, a mais ou menos uns 200 metros do nível do mar. Então era uma subida, uma serra talvez, por uma trilha. Provavelmente tinha colinas, era subida. Mas Jesus foi tocado aí até aquele lugar por um propósito. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia relata que ele sai, ele pega os discípulos, e que naquela época ele duraria mais ou menos quase uns 2 dias para ele chegar até aquele local. Então, pela necessidade daquela mulher, talvez Jesus e os discípulos e as pessoas que os acompanhavam andaram dia e noite. Talvez quem andava com Jesus não sabia, mas ele, movido
de íntima compaixão, tinha um propósito aquele lugar a realizar. A Bíblia relata que antes dele se adentrar àquela cidade, são encontrados por um cortejo, uma viúva no cortejo do seu único filho, saindo da cidade, acompanhada talvez de vizinhos, não sei se parentes, amigos, e profunda dor e tristeza. Só que a Bíblia relata que, ao vê-la, não fala que ela ouviu, mas fala que ao vê-la, o coração de Jesus se compadeceu de íntima compaixão e disse: não chores. Segundo a Bíblia, esse é o primeiro caso de uma ressurreição de Jesus. Logo depois veio a filha de Jairo e depois Lázaro, mas foi a primeira vez que Jesus ressuscitava alguém. Quantas vezes, amados, nós nos encontramos como essa viúva, tristes, abatidos, angustiados. Porque eu sou mãe, eu sou esposa, e quando eu descrevo na minha leitura sobre esses versículos, sobre essas histórias, a minha mente vai, amados, e eu gosto de me pôr no lugar dessas pessoas. Todos nós sabemos que uma viúva não era uma situação fácil naquela época. Que uma mulher, se muito nova, se tornasse viúva, segundo a lei de Israel, falava que talvez era por causa de algum pecado, alguma condenação ela tinha para ela passar por aquela situação. A Bíblia não fala a idade do jovem nem dela, mas pelos estudos dizem que ele poderia ter de 17 a 20 e poucos anos. Ela então, talvez uma mulher de meia idade, de uns 37, 40, vamos pensar assim. Uma mulher que era viúva e agora também perdera o seu filho, o seu único filho. Então imagino eu, amados, quantas lágrimas essa mulher já tinha derramado. Não era só uma dor pelo sentimento de ser um filho. Tinha a parte financeira, porque naquela época, quando uma mulher ficava viúva e ela tinha filhos, os filhos se tornavam responsáveis pela parte financeira daquela família. Talvez ela ficou viúva muito cedo, já tinha passado muitas necessidades, algumas delas passavam até fome, pelo desprezo da sociedade. Quem deveria ser responsável por ela era a família do falecido. Nós não sabemos quais eram as necessidades, mas certamente só quem já passou por isso, amado, sabe dizer a dor da solidão. Imagine, você é casado, você tem um marido, você vive sonhos, expectativas. Porque quem não sonha, amado? Todos nós só temos uma certeza quando nascemos. Não tem isso que a minha avó sempre falava? Que todos nós um dia vamos morrer. Depois que a gente se converte, a outra certeza que Jesus voltará. Mas mesmo sabendo, nós falamos sobre isso hoje, mesmo sabendo que todos nós iremos morrer, a gente sempre acha que vai ser o último. A gente sempre quer passar o outro na nossa frente na fila. Eu comentei que não sei se foi semana passada ou retrasada, tem uma cliente minha que perdeu uma prima. Eu nem sei qual foi a causa da morte, mas eu vi a família enlutada e eu entrei na rede social da moça, ela tinha 36 anos. E aquilo mexeu comigo, que eu comecei a refletir, poderia ser eu. Era uma jovem psicóloga, tinha consultório lá na Paulista, era casada,
Quantos sonhos ela tinha? Quantos planos, desejos? E assim eu acredito que era com essa mulher. Ela se casou, ela tinha um filho, e de repente o marido parte. Eu já fui mãe solteira, amados, por muito tempo. Só quem é sabe a dificuldade, o medo que assola os nossos corações, o medo de faltar algo para os nossos filhos, sobre o nosso lar, aquela responsabilidade dobrada, e agora como vai ser, e quando eles crescerem, e é por isso que eu acredito que aquela dor foi tão intensa. O luto naquela mulher foi duplicado. Porque toda dor que nós temos, amado, ela tem um peso. E às vezes a gente vai até superando aquela história, aquela situação, mas quando aquilo acontece novamente, aquilo vem com um peso maior, porque parece que é dobrado, você já passou por aquilo. Quem já foi às vezes traída? A dor da traição dói, mas se ela ocorre novamente no seu futuro, parece que é muito pior. Porque você já sabe que ela dói. Você já sabe qual é o processo. Sabe de onde você vai ter que recomeçar. E a mesma coisa foi para ela. Ela já tinha provado do luto. Então foi duplicada a dor no coração dela. Dessa vez ela estaria sozinha, de verdade. Dessa vez, talvez os únicos recursos que ela tinha expectativa, que era na ajuda financeira do filho, tinha ido embora. O sonho de casar um filho, de talvez ver ele se formar. Muita coisa foi enterrada além de um filho. Muita coisa foi perdida além de um filho. Que às vezes a gente está assim, amados. Quantas vezes a gente está duplicadamente carregando uma dor, um trauma, uma rejeição, uma palavra, uma dor, que às vezes com tanto custo você levou para se levantar e sair de lá, e agora parece que de novo. A Bíblia não relata, amados, mas aquela mulher deve ter ido ao chão muitas vezes naquela noite, se é que ela conseguiu se levantar. Talvez ela tenha se questionado por que está vivendo tanta dor. Será que é só comigo, Jesus, que acontece isso? Parece que todo mundo é feliz, parece que todo mundo consegue. Será que o problema sou eu? Será que ela não desejou a morte também? Me leva, Deus. Porque se tem uma coisa que a gente gosta, amada, é de desejar a morte ou de matar os outros. Uma coisa que fica difícil de falar, Senhor, para resolver esse problema, matei. Eu já falei isso, amados. Ou senão, está tão grande a dor que você fala, Senhor, me leva, não aguento. Me leva. Eu só consigo imaginar o tamanho da dor dela. Eu só consigo me colocar imaginando a dor dela. Que às vezes nós estamos assim, com tanta dor dentro do nosso coração, se sentindo sozinhos, abandonados, talvez no caminho para o sepultamento de algo que você já não acha que tem mais jeito. Talvez você já decretou que morreu, acabou, não dá mais. Porque no caminho de um enterro, amados, a cova já está aberta.
quanto dá. E às vezes você já chegou assim nessa noite, sem esperança alguma, porque falta pouco para ser enterrado. Você já não tem mais expectativa, não. Estudar não dá mais, eu já estou muito velha, já passou meu tempo. Às vezes você já abriu a cova para enterrar os teus sonhos. Vida sentimental, pastor, esquece. Não vou nem dizer que meu dedo é podre, eu acho que é a mão. Não dá mais jeito. Eu já desisti, eu prefiro abrir mão. Prefiro ficar sozinha. Vou servir ao Senhor sozinha. Você abre covas para os seus sonhos. Você abre covas para as suas expectativas. Você abre cova para aquilo que você acha que não tem mais jeito. Porque você já se machucou tanto, amados. Já doeu tanto que você não aguenta mais. Você fala, não, eu vou me poupar. Vai dar trabalho, cavar. Mas é melhor eu me enterrar. Eu vou desistir. Já não é mais para mim. Só que o que a gente não sabe, amados, é que o autor da nossa história, ele está no controle de todo o tempo. Ainda que se sentisse só, ainda que sentisse que não tinha mais jeito, ainda que ela estava a caminho para o enterro, a cova já estava aberta, as lágrimas já não cessavam mais, porque era um momento de despedida. Jesus estava indo de encontro. Talvez nessa noite você está assim. E eu tenho uma boa nova para a sua história. Jesus está chegando ao encontro. Glória a Deus. Jesus está chegando ao encontro. E o que é mais incrível, amado? Os olhos dele estão sobre você. Os olhos dele estavam sobre ela. A gente não sabe, eu disse aqui quanto tempo ele estava andando. Era longe, era cansativo. Mas para ele era uma vida. Para ele era uma filha. Para ele, só esse encontro era a salvação daquela mulher. Ela já estava indo para o enterro. A cova já estava aberta. Quantas vezes enterramos nossos sonhos? E o pior que enterrar os teus sonhos é você se aprisionar ao seu luto. Porque se nós apenas desistíssemos, amados, de algo, de algum sonho, de casar, de estudar, de viajar, de se tornar aquilo que Jesus quer que você se torne, pior do que você desistir daquilo e enterrar é você se aprisionar a ele. Você enterra e ainda você vai lá e mete uma algema. Sabe aqueles prisioneiros de antigamente que carregavam aquelas bolas de ferro? Às vezes nós estamos assim. Eu desisti da minha vida sentimental, mas eu não paro de pensar de como eu poderia ter feito diferente. Não paro de me culpar pelos meus erros. Eu não paro de carregar aquela mágoa que ele fez isso para mim, que ela fez aquilo para mim. A falta de perdão é aquela bola que eu carrego a todo tempo. Eu enterrei os meus sonhos, mas quando eu vejo alguém feliz eu não consigo me alegrar, porque a inveja toma o meu coração. Às vezes não é nem por maldade, mas é porque eu me aprisionei naquilo. E eu já não consigo ver mais ninguém prestigiando algo e alegrar no meu coração. Então guarda isso, amados. Pior do que enterrar os teus sonhos é você se aprisionar no luto deles. Viver ao sombra, amados. Fazer alguma coisa errada é ruim, mas se arrepender de não ter feito é muito pior.
Perder alguém é ruim, mas se arrepender por não ter amado mais, por não ter cuidado mais, carregar o remorso é muito pior. Outro ponto que nós podemos ver, amados, a Bíblia relata que naquele cortejo ela estava rodeada de pessoas. Alguns que carregavam o corpo, outros que talvez estavam ali abraçando. Só que apesar de todas aquelas pessoas ao redor, aquela mulher se sentia sozinha. Porque só cada um de nós sabemos a dor que nós carregamos. Ainda que eu tenha passado alguma coisa que a Vanessa, por exemplo, passou, amados, é diferente a minha dor e a dor dela. É diferente o modo que eu enxergo, o modo que ela enxerga. É diferente o modo que eu reajo, que ela pode reagir. Então, às vezes a gente está assim, está vivendo, está trabalhando, e você está empurrando com a barriga algumas horas, outras horas você tem que até enfrentar, e você desiste, e você está rodeado de pessoas, só que você se sente sozinho. Você acha que não é para você. Você até acompanha, mas você está longe. Você é até acompanhada, mas você está só. Porque só você sabe a dor que você carrega. Só você sabe aquilo que está guardado. Ela estava acompanhada, mas a dor era dela. Às vezes nós estamos assim. Às vezes não é nem só pela companhia de pessoas. Às vezes nós chegamos num ponto de desacreditar tanto, amados, na nossa história, nos nossos sonhos, nas perspectivas, que a gente acha que até o Senhor nos esqueceu. Talvez ela pode ter até ouvido falar de Jesus. Talvez ela possa ter ouvido os grandes feitos do Senhor. Mas quem era ela? Talvez ela possa ter ouvido falar: tem um Jesus lá, Ele está fazendo maravilhas. Mas ela falava: quem sou eu? Talvez você sabe que Jesus faz, que Ele salva, Ele transforma, Ele cura, Ele pode realizar tudo. Mas você já enterrou, você já desacreditou. E você está se achando sozinha nesse momento. Você não consegue ser compreendido. Você já acha que suas orações não são mais ouvidas. Você acha que ninguém pode ter uma boa palavra. Você acha que aquilo tudo não passa de histórias. Ou talvez que age na vida do outro, mas com a gente já não funciona mais. Talvez você esteja assim nessa noite. No versículo 13 diz assim: ao vê-la, o Senhor se moveu de íntima compaixão e disse: não chore. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi pontualmente ao encontro com aquela mulher. Eu não sei que ponto está a sua trajetória. Se você está a caminho do enterro, se você está abrindo a cova, se você acabou de receber e decidir dentro do seu coração que morreu, se você já enterrou e está preso ao luto, mas eu tenho uma boa palavra a dizer ao seu coração: Jesus age pontualmente na sua vida.
Ele não chegou atrasado. Não está tarde. Já não pense que não tem mais jeito, porque Ele não chega antes e nem chega depois, mas Ele age no momento oportuno. Ela não sabia, mas o Senhor sabia a respeito dela. E foi pelo amor que Ele tinha sobre a vida dela que Ele foi de encontro ao socorro bem presente na vida daquela mulher, naquele momento. Glória a Deus, aleluia. E eu posso dizer a você, meu amado, minha amada, que se Ele saiu ao encontro dela, Ele está aqui nesta noite para encontrar você. Ele está aqui nessa noite para encontrar o seu coração. Ele está aqui nessa noite para mostrar para você que Ele te ama tanto, a tal ponto, que Ele quer encontrar especialmente o seu coração. Jesus vai ao nosso encontro. Nada está perdido. Jesus está indo ao seu encontro. Nada está perdido. Porque Ele se importa com você, sim. Você é amado do Senhor. Você é alguém especial do Senhor. Íntima compaixão, meu amado, significa se colocar no lugar do outro. O que é diferente de ter dó. Ter dó, ter pena. Íntima compaixão. O coração dele se moveu a favor daquela mulher, porque ele pôde compartilhar o que ela estava sentindo. Íntima compaixão. Uma coisa que nós podemos aprender, amados, a ajudar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia fala chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Algumas vezes na história nós somos como a viúva, mas em outras vezes nós precisamos nos levantar e abraçar aquele que está necessitado. Tem uma frase que eu ouvi, eu até anotei aqui. Deus está atento a nós e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que Ele costuma atender às nossas necessidades. Precisamos aprender a ser um instrumento dos céus na vida do nosso irmão. Precisamos ter o coração de Cristo, para no momento de dificuldade do outro, você não ter dó e ter pena, porque ninguém é coitado. Todos nós somos adotados como filho de Deus. Mas que o nosso coração seja tão parecido com o dele, que a gente seja movido por íntima compaixão com os nossos irmãos. Um abraço, uma fala, levantar e se atender a uma necessidade. Tem tempos, amados, que alguém pode adoecer e vai precisar da sua oração. Mas vai ter tempo que você vai ter que levantar e falar: pastor, sabe aquele irmão que está doente? Eu posso ir até a casa dele porque eu acho que ele está precisando de uma sopa. Está precisando que alguém lave a roupa dele. Está precisando que alguém limpe a casa dele. Aí você chama umas irmãs: vamos lá, irmã, fazer a obra do Senhor. Oração é orar e ter ação. Tem uma irmã que faleceu aqui no bairro no mês passado. E eu conhecia ela desde menina, porque ela já foi cliente lá do nosso salão. Eu sabia que ela era uma cristã. Mas a quem a conheceu na intimidade, amados, compartilha hoje do legado que ela deixou. Era uma mulher extremamente discreta, falava pouco, mas ensinou seus filhos no caminho do Senhor, que todos eles estão. E quando faleceu, a tia, minha mãe foi no velório dela, eu não consegui ir, e só ouvi as pessoas falando. Quando eu fiquei doente, ela foi na minha casa. Ela falava com o pastor dela abençoava. Ela ia, ela lavava, ela limpava, ela cozinhava, ela pegava a água e louvava com aquela pessoa enferma. Às vezes nós precisamos ser essas pessoas.
sua ação vai completar a oração. É por meio de outras pessoas que o Senhor costuma atender as nossas necessidades. A viúva estava necessitada, mas o Senhor moveu as pessoas à volta dela, para ela se sentir amada, abraçada naquele momento de dor. Ninguém é inútil que não possa dar um abraço sincero. Às vezes nós achamos, mas eu não tenho o dom da oratória, eu não tenho o dom para ser pastor, eu não sei cantar, não sei nem orar direito. Mas às vezes você tem um abraço que cura, meu amado. Às vezes você já passou por tanta coisa na sua vida que você tem uma palavra de fé, de amor, de encorajamento. Você fala, se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua, eu creio, meu amado. Para de se limitar, para de pôr barreiras, para de menosprezar aquilo que o Senhor já fez dentro de você. Naquele momento, às vezes, palavras não consolariam o coração dela, mas ela sabia que tinha pessoas que deixaram o que tinham que fazer e se compadeceram para estar ao lado dela. Talvez era tudo que ela precisasse naquele momento. Seja essas pessoas. Pessoas assim representam Jesus. Às vezes muito mais do que aqueles que ficam gritando e recitando versículos em lugares públicos. Lá em Número 19:11, abre para a mãe, por favor. Números 19:11. Segundo a lei, quem tocar no cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Lá no versículo 14 diz assim: depois aproximou-se e tocou onde? No caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Jesus veio para quebrar as regras. Ele usa a loucura desse mundo para confundir aqueles que acham que são sábios. Ele vai na contramão. Às vezes nós esperamos tanta coisa de pessoas, de lugares, da nossa capacidade humana, e nós esquecemos da capacidade daquele que nos formou, daquele que disse haja e ouve. Ele vem na contramão, porque as pessoas achavam que aqueles que tocavam em algo que era impuro se tornava impuro, mas ele mostrou que ele que era puro. Amém. Ao tocar, ele trazia vida. Ele trazia cura. Ele trazia salvação. Eu tenho muita dificuldade, amados. Eu já falei isso várias vezes. Em querer controlar as coisas. E o Senhor vem assim, ó. Quebra os nossos paradigmas, os nossos achismos. E nos mostra que sempre a maneira dele é muito melhor. Sempre a maneira dele é perfeita. Lá em Isaías 49:15, não precisa abrir se quiser acompanhar pelo telão. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo,
Eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Jesus não esquece de você. Pode até uma mãe, é uma pergunta, pode uma mãe que gerou um filho esquecer dele? Embora, se ela se esquecer, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. Jamais eu me esquecerei de você. Jamais, amados, é jamais, é nunca. Em nenhuma oportunidade, em nenhuma circunstância. Jamais é jamais. Ainda que o controle caiu da sua mão, ainda que o caminho para o enterro seja árduo, Jesus já chega nessa noite ao encontro das nossas vidas. Nem antes, nem depois, mas Ele vem pontualmente. E aí às vezes a gente olha para a nossa história e a gente fala: mas pai, eu poderia ter aprendido tão antes. Eu poderia ter largado tudo e ter te me entregado antes. E Ele vem pontualmente. Porque tudo aquilo, amados, que nós vivemos de dificuldade, de dor, de tristeza, de luto, de angústia, depois que a gente conhece Cristo, se torna antídoto para curar outras vidas. Se torna histórias que movem o coração em fé. Porque, como eu disse, se Jesus fez na minha vida, amados, Ele faz em qualquer outra. Porque eu e Deus sabemos quem eu era, da onde Ele me tirou, que não tinha possibilidade nenhuma. Quando eu olho para a minha história, amados, eu falo como que uma menina de 15 anos, mãe solteira, e depois com 18, sendo mãe solteira novamente, tinha capacidade alguma de criar 2 meninas. Eu tinha minha família, eu tinha mãe que me amava, eu tinha irmãos, eu tinha tios, eu tive anjos que o Senhor enviou no momento pontual da minha necessidade. Mas sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que até aqui foi o Senhor. Até aqui foi o Senhor. E ainda que eu pudesse desejar nos meus mais belos sonhos, eu estaria longe de estar onde eu estou. Eu só queria ser feliz. Eu só queria ter uma família. Mas o Senhor me trouxe além. Ele me ensinou que é ser amada, que é ser protegida, do que é ter orgulho de filhos, do que é ter dignidade. Porque apesar de não parecer, eu era louca, desequilibrada. Sou doidinha, vou pro lado bom agora. Mas eu era louca, amados. Já corri descalça e de camisola no Bandeirantes atrás do pai das meninas. Não parece. Eu tinha muita vergonha de dizer isso, mas eu não tenho, porque eu já sou curada. Eu era doida. E o Senhor me deu dignidade. Dignidade o dinheiro não compra. O amor, o dinheiro não compra. Momentos de alegria, o dinheiro não compra. Ter uma família que te ama, o dinheiro não compra. Ser alguém posicionado em Deus, o dinheiro não compra. Mas Jesus faz o que Ele fez em mim. E continua fazendo todos os dias. Porque se eu não me derramar e buscar Ele todo o tempo, amados, tudo que eu era só vai ser uma questão de tempo para eu voltar a ser. Porque eu não sou forte, eu não sou boa. O que eu sou é dependente dEle.
E luto todos os dias contra a Maiara que eu fui no passado. Por isso que, quando você se lembrar de tudo que você já passou, coloque o mérito no Senhor. Verdade, aleluia. Porque fielmente o mérito é dele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Este texto confirma indiscutivelmente que Jesus conhecia aquela viúva pobre, esquecida e carente. E ele mostra também que Jesus jamais desperdiçou encontros. Ele não desperdiça encontro. Não existe um lugar aqui, ó, na palavra de Deus, que é vivo e eficaz, que ele não passou e tudo se fez novo. Tudo foi transformado. Ele age pontualmente na necessidade de cada um. Para quem precisa de cura, é curado. Para quem se sente triste, ele é alegria. Para quem é frustrado, ele reanima os sonhos, coloca fé, esperança. Para quem é perturbado, ele traz libertação. Ele tem pontualmente algo para a sua vida nessa noite, porque ele conhece a sua necessidade. Lá em Salmos 37:5, Salmos 37:5. Pode apagar as luzes, por favor. A palavra do Senhor diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro entregue o seu caminho ao Senhor. Depois você confia nele de todo o seu coração. Ainda que pareça impossível, ainda que você está no caminho para o enterro, ainda que a cova já está aberta, ainda que já foi decretado um luto sobre essa situação, confia nele e ele agirá. Porque Jesus não simplesmente trouxe à vida aquele menino, mas ele era a própria vida. O milagre foi realizado. O menino voltou à vida. E além de toda a alegria, de toda a fé que foi acrescentada, não só na vida daquela família, mas de todos que estavam presentes, de todos que ouviram a história daquela mulher, houve salvação. Glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo essa noite, em nome de Jesus, que além de cura, haverá salvação na sua casa. Glória a Deus. Amém, Pai. Haverá salvação sobre você. Porque ser feliz é importante, amados. Ter uma vida boa e tranquila é importante. Conquistar os nossos sonhos é importante. Ter um bom emprego é importante. Ter o nosso ministério é importante. Mas nada disso vale se você não tiver a sua salvação. Jesus quer sim transformar a sua história, mas Ele quer transformar a sua história para que você o adore em espírito e em verdade, para que você entregue o seu caminho a Ele, para que você confie, para que Ele haja na sua vida e que você seja um instrumento de salvação, não muito pelo que você vai falar ou dizer, mas pelo testemunho que será sobre a sua vida. Porque mais do que falar, amado, é demonstrar, é viver. É bonito a gente falar do milagre do outro que Jesus fez,
Mas bom é você ser o próprio milagre. Glória a Deus. Que é isso que Jesus quer fazer conosco nessa noite. Ainda que você já não tenha mais possibilidade, o Senhor te trouxe nessa noite aqui. E Ele quer ecoar dentro do seu coração. Você é alguém importante. Eu me importo com você. Eu quero te ver feliz. Eu quero restituir os teus sonhos. Eu quero te colocar no caminho que eu preparei para ti. Para de tentar do seu jeito. Glória a Deus. A gente só piora as coisas, amado. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Põe o controle na mão dEle. E deixa Ele fazer. Em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos. E eu te convido a falar com o Senhor de uma forma especial. Quando eu falo de forma especial, amados, eu sempre lembro de Ana. Todos os anos Ana subia e ela levava a oferta, e ela orava, e todo mundo sabia que o desejo dela era ser mãe. Só que um dia ela orou diferente. Um dia ela entendeu que ia além de um desejo qual ela queria ser realizado. Ela entendeu que, acima de tudo, ela pertencia ao Senhor. E que a vida dela seria um canal de bênção para aquilo que Jesus queria fazer. E bastou apenas uma oração, amado. Uma oração sincera. Uma oração verdadeira. E Ana teve a sua vida transformada. Então abra o seu coração nessa noite. Que através desse louvor o Senhor possa falar com você.